Muito boa noite, que Deus abençoe cada um de vocês que me acompanhará nesse nosso último encontro desse curso. Na verdade, nem era para ter se tornado uma espécie de mini curso, né? Não era para ter uma temática específica a princípio. A ideia original desse programa, nosso programa Veritas, que hoje chega a seu 9º episódio, a ideia era orar pelos sacerdotes, né? Inspirado em um programa especial do Padre Paulo Ricardo, em que ele fez, né, e rezou junto com os fiéis o terço de reparação e oferecimento do precioso sangue pelos sacerdotes, né? Então a ideia original era essa, mas depois de eu ter delineado no primeiro programa, no programa introdutório, um pouquinho sobre a questão das cisões do cristianismo, da questão da própria crise dentro da igreja, um amigo, Homero, estava nos assistindo e fez uma pergunta que precisaria de uma resposta muito mais ampla e longa do que as que eu tentei dar aqui, que foi por que houve esses ataques contra a igreja, essas críticas à igreja, esses conflitos dentro da igreja, né? E a partir disso a gente veio tentando delinear, arranhar um pouco, né, as ideias do que foi esse processo doloroso que a igreja sempre enfrentou das suas crises, né? É importante a gente notar uma coisa que eu sempre pontuo e deixo bem marcado aqui nos nossos programas, é que nós não devemos nos alarmar no sentido de achar que a igreja pode acabar por causa disso. Entenda bem, a igreja pode estar lotada de fiéis. Ela pode ter 1 milhão de fiéis dentro de uma só basílica, se coubesse. Se nenhuma delas seguisse de fato a verdadeira fé em Jesus Cristo, não tivesse convicção no que é a Santa Igreja Católica, então a Igreja Católica talvez estivesse morta. Enquanto existir um só católico, genuíno, verdadeiro no mundo, a igreja não está morta. E graças a Deus nós temos milhares de bons católicos pelo mundo. Talvez a gente não ouça falar deles. Talvez eles sejam, como eu já mencionei antes, esses santos anônimos que aparecem no nosso bairro, na nossa rua, né, ao nosso redor. Talvez sejam reconhecidos. Nós temos aí um lindo movimento de ascensão dos católicos conservadores. Boa noite, Ana. Boa noite. Deus abençoe. Mas o importante é a gente entender que o fato de haver dentro da igreja pessoas dispostas a derrubá-la conscientemente ou não, não é o bastante para derrubar a igreja de Cristo. Então, antes de começarmos nossas considerações finais sobre esse tema, vamos rezar um instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela Igreja de Cristo, pela Santa Igreja Católica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Pai. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, podemos partir hoje aqui do vídeo, né? Do curso. Primeiro eu quero dar algumas recomendações bibliográficas para vocês. Por quê? Por mais que eu tenha tentado apresentar para vocês o básico do básico dessas crises na igreja, a gente só arranhou a superfície do tema. Imagina, a igreja tem quase 2000 anos de história. Então imagine que eu ia dar conta de, em 9 programas de meia hora, né, dar conta dessa história toda. Então recomendo para vocês
Se você tiver dificuldades com leitura ou com aquisição, porque alguns livros são meio caros, né? Eu acho uma tristeza que os livros católicos sejam tão caros. Eu recomendo a vocês os cursos do Padre Paulo Ricardo. Estamos numa época de Black Friday. O site está com uma boa promoção. Você pode comprar por 1 ano, adquirir os cursos dele. São maravilhosos, uma formação teológica incrível. Recomendo o livro Politização da Bíblia, mas esse apenas para quem tiver uma boa bagagem intelectual, porque é um livro muito denso, muito difícil. Livros mais simples, gostosos de ler, com uma didática mais fácil, né? Para entender a Inquisição e para entender a Reforma Protestante, do professor Felipe Aquino. E uma coleção que é cara pra caramba, difícil de achar com um bom preço, aliás eu nunca vi com um bom preço, mas que quem tiver condições pode adquirir, A História da Igreja de Cristo, do Daniel Hobbes, ou Daniel Rops, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas ficam aí algumas recomendações bibliográficas, né, para vocês lerem. Ao longo desse nosso mini curso, eu fui dando outras dicas também. Também quero relembrá-los que semana que vem estou ansiosíssimo pela estreia do nosso curso Exorcismo e Demônios à Luz de O Exorcista. Não quero que vocês pensem que vai ser um curso banal ou só focado na parte fílmica, tá? Será um curso muito sério, com teologia bastante profunda e partindo dessa questão dos demônios e dos exorcismos, analisando, usando como estudo de caso o filme, que é um filme, por sinal, com bastante veia católica. Talvez você não imagine isso, mas vocês vão descobrir, né? Você vai perceber que é um curso sobre conversão, sobre catequese, sobre conversão espiritual, sobre armas espirituais, sobre esse combate espiritual que todos nós cristãos, querendo ou não querendo, estamos travando. Então não deixe de estar comigo nesse curso. Serão mais de 10 aulas, toda segunda-feira às 8 da noite, com durações variadas, mas que com certeza vai surpreender você. Não precisa ter medo, não precisa achar, não vou ficar colocando imagens demoníacas aqui, nem nada disso, né? Vai ser só a minha cara. Eu não sei se isso é bom, se é ruim, né? Você decide isso aí depois. Vai ser só a minha cara e muitas instruções, um curso em que eu me aprofundei bastante para trazer para vocês muita informação sobre esse universo. Vai ser assim maravilhoso para completar a sua vida espiritual. Muita coisa do que você não sabe, do que você imagina, só o que você vê nos filmes, a gente vai tratar ao longo aí desse curso que vai começar nesse ano e termina já aí em 2024. Uma boa noite, meu amigo Márcio do Carmo. Oh, que bom, meu irmãozinho, que você está aqui comigo, né? Toda quarta-feira nós temos nossa live nerd lá no canal Comic City, mas nas segundas é esse encontro aqui comigo, curso católico. Hey, mestre Alan, dá para tirar muita coisa desse estudo, muita coisa boa, né? Boa ideia, meu irmão. Obrigado, Márcio. Esteja comigo aqui no dia inaugural, tá? Vou ficar muito feliz com a sua presença aí e espero que você aprenda bastante. Até porque eu sei que você é fã de cinema, então as partes que tocam os filmes também vão te interessar bastante. Muito bem. Voltando pro foco principal do nosso encontro de hoje. Na última aula eu tentei demonstrar para vocês como algumas linhas de pensamento, que nós chamamos de linhas de pensamento de esquerda, né? Especificamente, não vou entrar nessa questão de onde se origina essa divisão de direita e esquerda, mas que são as linhas marxista e gramscista, acabaram instaurando um clima revolucionário dentro do mundo, né? Tanto é que nós tivemos aí a Guerra Fria, que dividiu o planeta em duas grandes potências e duas grandes influências. Só que essas grandes influências nunca chegaram igualmente em cada país, tá? Não dá pra gente dizer que o socialismo e o comunismo da União Soviética era o mesmo da China e o mesmo do Vietnã. Claro, a essência e algumas tragédias que ali aconteceram são semelhantes, mas nós temos as características culturais que se mesclam. Isso aconteceu no Brasil, não só com questões políticas, mas questões religiosas. Até, por exemplo, se muitas pessoas às vezes falam assim, são ligadas, por exemplo, às religiões de cunho africano, né? Afro-brasileiros. Eu quero ir lá para a África porque eu quero conhecer a minha religião daqui como é lá. E às vezes lá nem existe, porque o que tem aqui já é resultado de um sincretismo.
O catolicismo ganhou uma cara brasileira em alguns aspectos. A gente pega o missal celebrado nas missas do Brasil, a essência, a estrutura, o esqueleto é o mesmo do Japão, é o mesmo da Coreia do Sul, é o mesmo da Bolívia, Peru, né? Eu fui outro dia a missas tanto na Bolívia quanto no Peru e você acompanha tranquilamente. Claro que tem uma questão sonora de ser semelhante, mas você sabe a hora que ele dá as pausas mais ou menos o que você vai responder conforme as pessoas reagem. Agora, essa influência cultural sempre chega à igreja também. Porque as pessoas que estão ali dentro da igreja, elas são pessoas que saindo da igreja também estão no meio do mundo, não é? Então foi se absorvendo esse espírito político e esse espírito político ganhou um formato que acabou atingindo muitos seminaristas, muitos seminários, muitas igrejas, especialmente aqui na América Latina, numa linha de catolicismo chamada Teologia da Libertação, que eu já tentei delinear com vocês na semana passada, que não tem nada de teologia e menos ainda de libertação. Por quê? Porque a linha da Teologia da Libertação pensa assim: não adianta ficar sonhando com o mundo espiritual. Eu tenho que focar no mundo material. Essa é a visão marxista, é o materialismo dialético, né? Então eu foco aqui, na matéria. Então não adianta eu querer celebrar isso para um teólogo da libertação, tá? Não adianta eu querer celebrar o corpo e o sangue de Cristo, fazer adoração ao sacrário. Não adianta eu rezar 1000 terços, 1000 ave-marias, se o meu irmão passa fome. Não adianta eu querer celebrar de costas para o povo. Eu tenho que acolher o povo tem que se sentir acolhido dentro da igreja. Não adianta eu querer, por exemplo, cantar os cânticos gregorianos que nos elevam mais a Deus. Não, tem que ser canto com palma, porque o povo gosta dessa alegria, dessa folia de Jesus. Problema. O problema é que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo ama a alegria, ama o povo, ama o pobre. Não existe, gente, eu desafio qualquer pessoa a apresentar no planeta qual entidade filantrópica supera a Igreja Católica no planeta Terra. Vocês sabiam que se a Igreja Católica desmoronasse hoje, uma quantidade, um percentual elevadíssimo de escolas, hospitais, obras de caridade da África, por exemplo, não existiriam? Por quê? É a igreja viva em missão. Mas, meus irmãos, o que eu vou falar aqui é duríssimo, mas é a realidade da igreja. Nós não nascemos para ficar no planeta Terra. Nós nascemos para, dentro de uma jornada no planeta Terra, nos mostrarmos dignos de nosso Senhor Jesus Cristo e de seu reino, para um dia lá chegarmos. A nossa meta é o céu. E sendo a nossa meta o céu, a carne um dia ressuscitará. A carne um dia se ligará novamente à alma. Mas é a alma que conta, é o espírito que conta. E nesse sentido você não pode dessacralizar a igreja com um discurso fraternal de pobreza, de pão. Eu não me lembro agora qual sacerdote católico falou isso, e é uma frase pesada, mas é para você entender bem. Ele disse algo no seguinte sentido: uma missa bem rezada, bem celebrada, vale mais do que se você desse pão na boca do planeta inteiro. Você vai dizer que ele estava errado ou que eu estou errado? Mateus capítulo 4. Satanás encontra Jesus. Jesus está num jejum, uma profunda contemplação do Espírito, dedicação do Espírito em função da sua missão e para Deus Pai Todo-Poderoso. Qual é a primeira oferta de Satanás? Pega essa pedra, joga da torre, pede para o teu Deus te salvar. Satanás olha para Jesus, mostra todos os reinos da terra. Pega para você, é só se curvar a mim. Repare, as 3 ofertas são o quê? Materialistas.
quais são as respostas de Jesus? Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Afasta-te, Satanás. Ou seja, o nosso foco é o céu. Claro, meu irmão, claro, minha irmã. Se você tem pão, comida, dinheiro, roupa e tem como fazer ajuda ao seu irmão, sempre dá para dar uma ajudinha, nem que seja 10 reais. Qualquer pessoa tem. Ótimo, maravilha. Mas desacralizar a igreja, deixar de rezar pelas almas, fazer parte do sacrifício de Cristo pelas almas, isso é uma coisa ateia ou de qualquer outra religião, menos católica. Então o cerne do catolicismo é isso. Então hoje o que você vê muito infiltrado dentro das igrejas na América Latina e em outros lugares do mundo? É esse espírito da teologia da libertação de dessacralização. O sagrado não importa, importa o povo, importa o bem material. Então você tem essas campanhas da fraternidade nas igrejas do Brasil, né, que às vezes nem citam ou quase não citam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome da Santa Maria. Mal falam de catequese, mas fala dessas coisas de campanha que qualquer pessoa colocando uma caixa de papelão num ponto estratégico recolhe. A igreja não é lugar disso, a igreja é lugar de salvação das almas. Mas da onde veio isso? Vem de uma politização da Bíblia, da religião e do próprio ser humano. Hoje mesmo uma amiga, por uma coincidência, né, me perguntou, ela é evangélica, né, a gente estava conversando um pouquinho, aí ela perguntou, Alan, como é que tá esse negócio aí da igreja sinodal, né? A bem da verdade, eu não tinha uma resposta concreta para dar para ela. A coisa está tão confusa no momento, e as polêmicas, todas elas por um interesse da mídia, são jogadas em formas de manchetes, notícias subreptícias, né, muito maliciosas para tentar desmoronar a igreja ou fazer os próprios católicos brigarem entre si, que a bem da verdade eu não tinha uma resposta boa para dar para ela. O que é essa igreja sinodal, esse sínodo dos sínodos que o Papa Francisco está promovendo? Difícil definir. É uma tentativa de inserir a politicagem dessa teologia da libertação dentro da igreja? Talvez. É uma tentativa de novo diálogo com o mundo seguindo a esteira do Concílio Vaticano II? É possível. De fato, o pontificado do Papa Francisco é um pontificado muito difícil de lidar, tá? E aqui eu não quero falar da figura do Papa enquanto chefe da igreja. Isso é uma coisa que está muito incômoda e desagradável entre os irmãos católicos, né? Essa ideia de ficar querendo queimar o filme do Papa. Já disse isso antes. Se eu não disse, refalo agora. Se eu já disse, repito. A infalibilidade do Papa está nos dogmas que ele professa. Se ele vai ter opiniões polêmicas, se ele vai ter, às vezes, de repente, alguma fala ou alguma reunião que ele convoca, alguma regra canônica que ele troca aí que de repente gere polêmica, isso é outra coisa. A minha amiga Alessandra pergunta o que é o pontificado. A gente, há muito tempo já se usa o nome, Alessandra, de pontífice significa o criador de pontes. Então, nesse caso, o que cria a ponte entre o céu e a terra. Então, no caso da Igreja Católica, quando a gente fala o pontífice ou sumo pontífice, refere-se ao Papa. E o pontificado, vamos dizer, é a governabilidade dele enquanto Papa, né, enquanto chefe da Igreja. Então, o que o Papa Francisco fala enquanto homem, ou enquanto chefe da Igreja, só profere uma opinião, pode gerar polêmicas, e muitos pontificados tiveram suas polêmicas, quase nenhum passou isento disso. Agora, gera pano para manga e piora a situação de uma igreja que se divide. Nós vemos agora na Alemanha um quase novo cisma, talvez um novo cisma do Ocidente, porque os bispos em grande quantidade ali, né, não sei se é maioria, mas muitos bispos da Alemanha querendo se separar da igreja, porque eles querem fundar uma igreja aberta às ideologias do mundo.
Se isso vai acontecer ou não, como o Papa Francisco ou futuros papas lidarão com isso, difícil saber. São tempos difíceis para a igreja. São tempos difíceis. Há muito tempo não enfrentávamos uma dificuldade grande como essa. E hoje, com as mídias, tanto as redes sociais quanto as grandes mídias, nós temos uma proliferação de informações que tentam prejudicar. Agora, uma coisa é animadora no meio disso tudo. Como eu disse lá no começo do programa, se houver um católico apenas convicto, a igreja está viva. Né? Disse o Papa João Paulo II, São João Paulo II falou uma vez, precisamos de católicos fiéis, nem que a igreja volte a ser apenas 12. Qual era a primeira igreja de Cristo? Os primeiros apóstolos. Então, se tivermos que voltar a ser 12 reunidos em catacumbas, rezando escondidos, mas com a fervorosa fé na igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que seja. Não devemos temer isso. Não devemos ficar esconjurando os irmãos, detonando a igreja. A santidade da igreja, do seu magistério, da sua tradição seríssima, deve ser mantida. Não podemos culpar a igreja enquanto instituição. Uma instituição sempre é instituída por alguém. Ela foi instituída por Cristo e ele falou: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E não prevaleceram. Roma caiu. O Império Bizantino já caiu. O Japão já se ocidentalizou. Os renascentistas já morreram. A União Soviética caiu. Cuba está naquele fracasso de sempre. E a Igreja Católica ainda está viva. E, aliás, uma notícia maravilhosa. Eu já tinha percebido isso e foi interessante ver um influencer com mais gabarito e tempo de estrada que eu, o Guilherme Freire, recomendo muito essa página, né, o do Instagram, professor Guilherme Freire, um jovem católico, mas assim, muito culto, né? Bem formado também, falou algo que eu já percebi. Nós estamos tendo uma ascensão de católicos conservadores no Brasil maravilhosa. Não tenho dúvidas de que o grande pilar disso foi Padre Paulo Ricardo. Por isso que eu tiro o chapéu para ele e aplaudo. Foi meu conversor. Né? Durante 30 anos eu me disse católico. Aos 30 anos eu me converti de verdade, com o apostolado do Padre Paulo Ricardo. Mas não só dele, agora surgiram vários apostolados maravilhosos, gente que fala muito bem, ensina muito bem. E, gente, você quer coisa mais maravilhosa? Procurem. É que assim, né? Às vezes você é católico, você só vai na sua paróquia, né? Mas quando viajar, você tem a obrigação de ir à missa aos domingos. Repare as igrejas que mais estão cheias pelo Brasil. Exceto por essas grandes basílicas de peregrinação, como Aparecida do Norte, todas as igrejas que estão lotadas, a maior parte delas, são de padres conservadores. Padres que fazem catequese ao invés de homilia chover no molhado, padres que não deixam ficar batendo palminha na missa, padre que fala da confissão, padre que fala de orientação e direção espiritual, padre que faz as devoções marianas, padres que mandam botar o joelho no chão. Então eu precisava que esse nosso último encontro fosse fervoroso. A igreja já teve diversos ataques, já passou por diversas crises, já teve milhões de perseguidores e ainda está de pé. Em último caso, se você, como católico, ficar em dúvida sobre se deve ou não permanecer fiel à igreja, lembre-se da famosa frase de Santo Agostinho, em latim: Roma locuta, causa finita est. Roma falou, caso encerrado. Que Roma é essa? Não é Roma, a cidade de Roma, nem os imperadores lá doidos de Roma, não. Estamos falando da Santa Igreja Católica, viva e fervorosa. Então é importante isso, né? A gente perceber que a igreja existe,
Não podemos culpar a igreja pelo que fazem os seus filhos, embora isso impacte especialmente aqueles que são do mundo, mas devemos fazer a nossa parte. Na hora que você for julgado diante de Deus, os pecados dos outros não vão valer nada. No seu julgamento é a sua vida que vai contar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve a Igreja Católica e vamos fechar. Na verdade, se você reparar bem, a gente veio ao longo desses 9 encontros rezando juntos, né, esse terço de reparação. Basicamente fizemos uma novena. Terço de reparação e oferecimento do precioso sangue pelos sacerdotes e também pela nossa reparação. Então, para me acompanhar aí, tercinho na mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Primeira dezena. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Segunda dezena. Pense ao longo do resto desse terço nos sacerdotes que você conhece. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Terceira dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus,
purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Quarta dezena. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Ó Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, tende piedade de todos os vossos sacerdotes e lavai-os no sangue do Cordeiro. Na última dezena, rezamos. Eterno Pai, eu vos ofereço o precioso sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha, em reparação pelos meus pecados e pelos pecados de todos os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. Por vosso precioso sangue, Jesus, purificai e santificai os vossos sacerdotes. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, desça sobre nós e todos os sacerdotes de Cristo, sobre o Papa Francisco, a bênção, a proteção, o perdão e a paz que vem de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa semana, Deus abençoe vocês, as suas famílias, e semana que vem estreia nosso novo curso, um curso que vai surpreender você e te fortalecer na sua vida espiritual. Exorcismo e demônios à luz do filme O Exorcista e também à luz da teologia do magistério e da catequese da Santa Igreja Católica. Deus abençoe e até lá.